Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT do Parque Gigante, na Morada, nos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal, tá? Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também. Aí do lado tem um sininho, né? Depois que tu te inscrever, tu vai no sininho e coloca em todas, porque daí as postagens de conteúdo em vídeo, as postagens também em conteúdo de escrita, de foto, enfim, estouram no teu celular e aí tu não perde nada do que eu postar por aqui, tá? O teu like é importantíssimo, o compartilhamento mais ainda, daqui a pouquinho, ainda sábado, vai rolar mais um sorteio do Clube do Ernest e aí tu pode concorrer, quem sabe aí a uma pizza família, uma pizza brotinho, um refrizão bem de boa para tu garantir o final de semana com a tua família, quem sabe outros jantares em Porto Alegre, quem sabe outros prêmios também. Tem uma galera falando, né, sobre Santa Catarina, Espírito Santo, pessoal que mora fora do Rio Grande do Sul, que também quer participar do Clube do Ernest. Cara, nesse primeiro momento, a gente tem que dar prioridade, infelizmente, para o Rio Grande do Sul, porque é onde a gente mora, que é onde eu moro, principalmente. Mas tô daqui a pouco buscando parceiros aí em outros estados, outros lugares aqui do nosso Brasilzão, para também poder contemplar vocês, tá? Principalmente pelo respeito que eu tenho com todo mundo que está sempre assistindo aqui. Quero falar com vocês o seguinte, Copa do Brasil, final agora, dia 21, domingão, Vasco e Corinthians. A partir dali, uma definição do executivo do Internacional, Fabinho Soldado, que espera a final agora da competição de mata-matas aqui do nosso país, para então se despedir do Corinthians e assinar com o Internacional. Tem algumas questões que me pegam, tá? Fui dar uma pesquisada com não apenas matérias, né, ao longo aí do período que o Fabinho Soldado esteve no Corinthians, mas também com setoristas do Corinthians. Se diz que ele leva R$400 mil para atuar na Neoquímica Arena. Cara, R$400 mil é óbvio que o Inter não vai pagar. Mas, vale destacar, né? O Rodrigo Caetano ganhava 250. O Magrão, 150. O D'Alessandro, 175. Então, assim, não vai girar menos que 150, 200 mil reais aí o que vai ganhar o executivo do Internacional. Vai trabalhar do lado do Abel, vai trabalhar também do lado do Paulo Pezzolano, vai trabalhar com o Leomir de Souza naquela transição, Hélio Carraveta como um coordenador geral aí da preparação física, e aí o Inter com todo esse quinteto está praticamente pronto aí para encarar o 2026, sem contar o Caco Sobrinho, sem contar o Felipe Dallegrave. Faz, então, neste final de semana, o seu jogo de despedida, agora o Fabinho Soldado, e aí é anunciado pelo Internacional. Na questão de chegadas, tem um volante que desde a época do Roger já era não só observado pelo Inter, mas que o próprio ex-treinador pedia muito. Lembra quando rolou aquele papo do Enio, que o Inter também estava de olho, era o atacante, outros jogadores também que poderiam sair do Juventude e vir para o Beira-Rio? O Mandaca era um deles. E aí esse jogador agora, mesmo com a queda do Juventude para a Série B, tem uma certa valorização, porque é um jogador que se destacou, é um jogador que tem interesse de outros clubes também do futebol brasileiro, e o Inter observa. 3 clubes, tá? Inter, Atlético, o Paranaense e o Bragantino. Mais ainda o Fluminense. O Fluminense teria sido um pedido do próprio Zubeldia. E aí aqui tem o grande ponto, tá? O que se fala na imprensa carioca é que ele, de todos, dos 3 clubes, mais o Inter, né? De todos, ele olha o Fluminense com a menor possibilidade. Porque lá já teria o Martinelli, o Hércules, o Bernal, tem o Nonato e o Otávio. Então, ou alguém vai sair de lá, para ele poder chegar e tentar conquistar um espaço, ou se ninguém sair, ele não iria para o Fluminense. Então, nesse quesito, em termos de, entre aspas, briga, a gente só teria o Atlético Paranaense e o Bragantino. É claro, se tu olhar e pensar assim, pô,
mas o Inter vai perder para o Atlético, que acabou de sair da Série B, voltou para a elite do futebol. A gente vai perder para o Bragantino, que basicamente não tem torcida, não tem, se a gente for olhar, estrutura para disputar campeonatos e títulos. Então a gente tem que pensar talvez o seguinte: hoje o Inter, no projeto que tem, e principalmente pelo 2025 que fez, vai ter que disputar com esse tipo de clube mesmo. Hoje, infelizmente, o Inter não está no nível do Palmeiras, no nível do Atlético Mineiro, no nível do Cruzeiro, no nível do Flamengo, tá? Então complica um pouco aí as situações do Inter. Aliás, hoje, ao longo do dia, conversei com algumas pessoas, empresários e pessoas que estão ligadas aí agora nas transferências, né, Europa e Brasil, e me disseram o seguinte: fica ligado porque muitos empresários já foram contatados pelo Inter no sentido assim: como é que está o teu jogador? Quanto tempo falta para ele encerrar o vínculo aí na Europa? Quanto tempo falta para daqui a pouco a gente pegar e fazer um pré-contrato? Será que ele não se libera antes dos 6 meses? Ele não está a fim de voltar para o Brasil? Jogadores já que ainda, claro, não passaram dos 30 anos, mas que estão ali 28, 29, chegando 30, 31 no máximo. Mas a expectativa ainda antes dos 30, para que o Inter não envelheça muito o seu time. E já está pensando, claro, em algumas saídas, né? Tem o Bruno Henrique que vai sair, o Oscar Romero que vai sair, o Alan Benítez vai sair. Então, esses 3, por exemplo, já são certos que vão sair. O Bruno Henrique talvez pode ter até uma reversão de expectativa em cima de o que o Paulo Pesolano pedir, ou em cima do que o Paulo Pesolano avaliar. Mas a expectativa é que saia também o Bruno Henrique, principalmente pelo alto salário. Liberando esses 3 jogadores, já conseguiria pegar uma grande grana aí para fazer esse tipo de movimento que eu estou falando para vocês. Aquele jogador que está ainda com 6 meses, de repente já podendo assinar pré-contrato, libera com um pagamento mais irrisório nesse sentido. Falei para vocês dos clubes, né, que estão bombando aí no Brasil, e a gente sabe de todos, tá? Mas o Cruzeiro agora também é mais um que entra na briga pelo Vitão. O Vitão já teve proposta do Flamengo na questão da liberação do valor, né, do Thiago Maia, da dívida que o Inter tem com o Thiago Maia. O Benfica já se interessou também, já entrou em contato com o Internacional para saber a questão de valores. Já falei para vocês lá atrás que o Porto também quis, né, mas isso no meio do ano e o Inter não vendeu. E agora entra o Cruzeiro, a pedido do próprio Tite. O Tite teria falado com o Pedrinho, com a direção de futebol do Clube Mineiro, que se for para pegar e renovar a dupla de zaga, um deles ele gostaria que fosse o Vitão. E aí é aquela coisa, o Inter só aceita conversar por, no mínimo, 10 milhões de euros. Vale lembrar que tem, né, a questão envolvendo, principalmente no Flamengo, a dívida do Thiago Maia. Daqui a pouco num Palmeiras, que também já deu uma olhada, tem a dívida do Bruno Tabata. E aí o Cruzeiro a gente não tem mais nada, porque a gente já acertou na ida do Wanderson. Então, se o Cruzeiro quisesse botar 10 de euros, por exemplo, pelo Vitão, talvez o Inter liberasse. Talvez. Não esqueçam disso. Não estou cravando, estou simplesmente falando em negociação e a ideia do Inter com o Vitão. O próprio Abel, né, falou na coletiva agora. A gente sabe que a gente vai perder o Matias, a gente sabe que a gente vai perder o Luiz Otávio, o Vitão é um cara que eu não gostaria de perder, mas a gente sabe como é que é o mercado. Então, temos que ficar de olho nessas 3 negociações principalmente. Aliás, sobre Ricardo Matias, estava conversando com algumas pessoas envolvidas no negócio. Tá sacramentado, o Inter vai vendê-lo para o Al-Ahly, mas antes de chegar e assinar o papel e dizer assim, tá, pode levar, o Inter quer aumentar a quantia que está ganhando neste momento, que são algo na casa dos 6 milhões de dólares. Esses 6 milhões de dólares são considerados pouquíssimos, tá, para o Ricardo Matias sair do Beira-Rio. Quem sabe, ou ele pega uma parte da Ferroviária, uma parte do próprio jogador, ou quem sabe ganha um bônus, um plus-valia, né, que é o que se fala na questão da diferença de uma próxima venda dele, de repente, do Al-Ahly para a Europa.
o Inter vendeu por 6. Se ele for vendido por 15, o Inter ganha % em cima da diferença. 15 menos 6, 9. O Inter ganharia a porcentagem em cima do 9. Falando, claro, em número fictício, tá? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, cara, de deixar o like, que ajuda pra caramba o trabalho. Te inscreve, vem fazer parte desses mais de 75 mil parceiros que a gente tem por aqui. Tá chegando intervenção agora dia 5 de janeiro, com o Glauco Paza, com o Bolívar, com o Ale Dornelles, com o Diego Brião. Tenho certeza que vai ser um baita ano aqui no canal em termos de conteúdo do nosso Internacional, beleza? Bota nos comentários o que tu acha do Mandaca, o que tu acha da saída do Vitão. Ricardo Matias, venderia? Eu não. Eu apostaria nele esse ano ainda para, de repente, ele valorizar e a gente vender muito mais do que esses 6 milhões aí, mais valia ou qualquer outra coisa. Bota nos comentários, sempre tem muito para falar do nosso Internacional por aqui. Um forte abraço. Tchau.